Agora acompanhar mais uma vez com a Beatriz Manfredini como que está a movimentação dos desfiles aqui na capital paulista. Bia, mais algum destaque para a gente? O que se atualiza? Lívia, a gente segue acompanhando essa parte mais inicial ainda do desfile. O pessoal das escolas passando por aqui, escolas estaduais desfilaram com cartazes, muitas crianças passaram e as polícias, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, os cães que também vão desfilar por aqui, cavalaria, ainda estão aguardando a hora de entrar aqui no Sambódromo do Anhembi. Neste momento, o tempo melhorou um pouco aqui na capital paulista, o céu ainda está encoberto, mas tem aquele solzinho tentando sair, então ficou menos frio aqui na região e ajudou o pessoal que está assistindo, né? A população que veio conferir aqui o desfile, agora que parou um pouco de ventar e está menos frio. A gente está num local fechado para a imprensa, estamos longe de onde fica o prefeito e o governador que estão assistindo aqui. Eles estão numa espécie de palco que foi montado para eles junto com outras autoridades, tem um acesso fechado aqui para a imprensa, mas então o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas estão assistindo dali a esse desfile. Como a gente já vem comentando aqui, a previsão é que os dois não façam nenhum tipo de pronunciamento hoje. Eles querem afastar as ideias políticas dessa data, querem manter a data como uma data cívica e tradicional que acontece esse desfile aqui no Sambódromo do Anhembi já há alguns anos no dia da independência. O que a gente sabe é que talvez eles conversem com a imprensa ao final desse evento, principalmente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mas ainda, então, não há nenhuma expectativa de discurso. Eles devem seguir mesmo o protocolo aqui no desfile. É importante a gente retomar um pouco o motivo para querer manter essa data não política, né? No ano passado, como a gente comentou, o governador Tarcísio de Freitas, que até então era ministro da Infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro, discursou aqui na Avenida Paulista, elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o padrinho político dele, participou mais ativamente desse 7 de setembro, mas agora como governador a postura então é outra. Eles ainda não falaram com a imprensa, mas eu comentei que o governador, ele mandou uma fala que foi gravada pela assessoria de imprensa, um pequeno trecho sobre a importância desse dia, ainda não falando sobre política, reforçando mesmo a importância da data. A gente separou um trecho, vamos ouvir. É importante a gente celebrar o nosso 7 de setembro, a data que a gente comemora a proclamação da nossa independência, que a gente relembra o sacrifício dos nossos heróis do passado que nos permitiram esse legado de ter um país grande, continental, com unidade de língua, um país que tem tudo para ser uma potência, né? Tem todos os predicados. Então é um dia de a gente celebrar esse 7 de setembro. Então a intenção do governador é manter esse discurso, né, sobre a data e não político, e é mais ou menos nessa linha que segue também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente contou aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro esperava um convite para comparecer a esse evento. O governador Tarcísio de Freitas não convidou formalmente. O que eu ouvi nos corredores do Palácio dos Bandeirantes e de interlocutores dele é que ele acredita que não era necessário um convite formal a Bolsonaro, que os dois são amigos íntimos e próximos e que Bolsonaro poderia aparecer aqui no desfile no Sambódromo se assim quisesse. Bolsonaro decidiu ficar em Brasília, mas isso também na esteira de uma crise com o Ricardo Nunes. Bolsonaro e Nunes vêm costurando um apoio para as eleições à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, 2024. A gente vem acompanhando os desdobramentos desse apoio aqui. Eles já se encontraram pelo menos 6 vezes nos últimos meses aqui em São Paulo, mas nessa semana uma crise atingiu aí Ricardo Nunes e Bolsonaro. Nunes disse que não é tão próximo assim de Bolsonaro. Os aliados do ex-presidente acham que Bolsonaro está com pouco espaço dentro aqui dessa quase pré-campanha eleitoral em 2024, então tem uma crise nesse sentido neste momento. Falando ainda nessa parte política, o que eu tenho escutado de pessoas próximas ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é mesmo que a estratégia era essa, de manter Bolsonaro perto, mais longe. Então, abraçar Bolsonaro à distância, para que Ricardo Nunes não fosse tão associado ao bolsonarismo. E agora, com essa crise, pode ser que eles vão cada um para um lado, a gente segue acompanhando. O que eu apurei é que o que importa mesmo para Ricardo Nunes é o apoio do PL, o Partido Liberal de Bolsonaro, e não exclusivamente a figura do ex-presidente. Lívia e Thiago.
Pois é, a gente continua acompanhando. A Beatriz Manfredini está no sambódromo do AMB e é praxe que as autoridades não façam discurso durante essas cerimônias. Depois, se eles quiserem falar com a imprensa de forma reservada, claro que isso é comum, mas não o discurso para não ofuscar e não criar um clima mais político para a festa cívica aqui no país. A gente continua o nosso giro, agora voltando para Brasília com o repórter Bruno Pinheiro, que está na região da Esplanada dos Ministérios, acompanhando a festa em Brasília. Diga, Bruno. Acompanhando aqui, essa já é uma parte onde encerra as apresentações. A gente vê uma aeronave sobrevoando agora, acaba sendo aplaudido. É realmente isso que Lula queria, era elogiar as Forças Armadas, reconhecer o serviço dos militares e resgatar essa confiança que foi falado durante algumas reuniões. Agora é importante relembrar, fazer uma retrospectiva de outras apresentações do 7 de setembro nos últimos anos, que essa parte da esplanada, o centro da esplanada, era onde acontecia a concentração de pessoas. Agora a gente observa que eles usam as margens da esplanada dos ministérios, onde essa cerca foi colocada de contenção, de segurança, e então as pessoas que vêm assistir acabam ocupando um lado e do outro. Só para a gente relembrar ainda que em 2020, 2021 e também em 2022 houve um chamamento para os homens do setor do agronegócio. Equipamentos agrícolas acabaram estacionando na esplanada dos ministérios naquela época e que agora a gente vê que também não tem essa movimentação. O reforço da Polícia Militar sobre acessar a esplanada dos ministérios. E diante disso, as pessoas seguem andando até onde essa apresentação está acontecendo. É uma apresentação um pouco menor, um desfile muito mais curto do que o que estávamos acostumados a assistir, porque justamente os homens da Polícia Federal, da Polícia Militar e de outras forças não vão se apresentar. É justamente isso que estamos assistindo, que era de fato as Forças Armadas, o Exército, resgatar essa imagem então ao lado do presidente da República. Aqui à minha esquerda, ônibus estavam chegando ainda, algumas pessoas que estavam circulando, e aqui de cima ainda conseguir ver alguns apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro andando ali no meio com algumas camisetas também estampando o rosto do ex-presidente. É o que a gente observa, essa movimentação de ambos os lados, só que de fato a gente observa que essa campanha do Fique em Casa entre os apoiadores do ex-presidente acabou tendo um alto chamamento, que de fato eles não compareceram. E aí nas redes sociais a gente observa que existe ali um compartilhamento de imagens de quando o ex-presidente acabou sendo levando um golpe de faca lá em Juiz de Fora, e quando ele estava sendo resgatado realmente naquele momento, essa imagem que era do 7 de setembro é o que Jair Bolsonaro está compartilhando nas redes sociais. Repito que ontem à noite eu conversava com o ex-presidente, ele me disse que não tinha nenhuma agenda nesta quinta-feira, que era incerto, e o que está confirmado é uma nova cirurgia na segunda-feira, dia 11 de setembro, que é ainda uma consequência lá de 2018. A gente continua acompanhando quem está chegando ainda nessa apresentação, e lembrando que o atual presidente Lula viaja às 4 da tarde, logo após encerrar essa apresentação do 7 de setembro. Lívia. Consegue ver nas imagens que estão logo atrás do Bruno Pinheiro a movimentação para das pessoas que estão acompanhando esses desfiles. A própria Luciana Verdolim trouxe a informação para a gente, o Bruno também chegou a destacar isso. Havia uma previsão inicial de cerca de 30 mil pessoas acompanhando o evento, acompanhando esses desfiles, mas por N motivos, destacando campanhas que foram feitas pela oposição e outras questões também, não se atingiu, pelo menos por enquanto, o público previsto pelo governo federal. Vamos seguir agora para o Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga está acompanhando as movimentações por lá e traz agora as informações para a gente. Como é que está tudo por aí, hein, Viga? Bom dia. Bom dia, Lívia. Começou por volta de 9h30 da manhã o desfile cívico-militar aqui na Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes, simbólicas e emblemáticas do Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, né? Esse grande evento em torno da celebração do Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, volta ao seu local de origem nesse ano de 2023. No ano passado, todos lembram, as celebrações ficaram concentradas na praia de Copacabana, inclusive
alvo de disputas na justiça desde o ano passado, porque à época entendeu-se que poderia ter sido feito uso do bicentenário da independência do Brasil com viés, com conotação, com interesses políticos. Lembrando que está de volta à Avenida Presidente Vargas esse desfile cívico-militar, que há 2 anos também já tinha sido impactado, prejudicado por conta da pandemia de Covid-19. Um evento que começou às 9h30 da manhã, várias autoridades presentes. O nosso cinegrafista Rodrigo Tessari vai dar uma panorâmica aqui e mostrar a presença de público bastante significativa na Avenida Presidente Vargas. Eu diria que temos centenas, talvez milhares de pessoas esparramadas e espalhadas aqui por essa via expressa, que hoje, obviamente, está interditada ao trânsito, para acompanhar esse evento em comemoração aos 201 anos da independência do Brasil. Perto daqui, viu, Olívia? Só para fechar a informação para você, para o Thiago, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, há uma pequena concentração de manifestantes fora da área de desfile. Inclusive, o policiamento está reforçado para evitar qualquer tipo de confusão, dor de cabeça ou entrevero nesse 7 de setembro, em que o Brasil celebra mais uma data em comemoração à independência do Brasil, viu, Lívia? O governador do Rio, Cláudio Castro, o prefeito, os dois estão por aí, assim como aqui em São Paulo, temos a participação de Tarcísio e também de Ricardo Nunes. Mas, inclusive, eu acho que não está, porque a agenda dele hoje prevê uma série de outros compromissos, inclusive visitas e inaugurações. O governador Cláudio Castro acenou para a reportagem da Jovem Pan agora há pouco. Ele está bem aqui atrás, viu, Thiago? Ele está próximo a autoridades militares, acompanhando de uma área reservada. Vê se o nosso cinegrafista Tessari consegue mostrar. Está de terno cinza ali, do alto do Panteão de Duque de Caxias, que fica bem em frente aqui ao Comando Militar do Leste, e está ali ao lado de comandante das Forças Armadas, governador Cláudio Castro e outras autoridades presentes, mas o prefeito do Rio de Janeiro não se faz presente nessa cerimônia da independência do Brasil de 7 de setembro. Você está dando para ver nas imagens, está ali de terno cinza, ao lado de um representante da Aeronáutica e também da Marinha do Brasil, sob, abaixo dessa proteção que foi montada para o desfile da independência aqui na Avenida Presidente Vargas, na região central do Rio de Janeiro. Também ali em cima do Panteão de Duque de Caxias, que é um outro símbolo em frente aqui ao Comando Militar do Leste. É um desfile tranquilo, um desfile pacífico, como eu disse, que reúne centenas, talvez milhares de pessoas na região central do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. Perto daqui há uma pequena concentração de pessoas que se preparam, se programam para uma eventual manifestação. Não sabemos nem porquê e também de que natureza, viu, Thiago? Pois é, uma imagem que chamou a atenção do lado do governador, uma menininha fardada, claro, deve ser filha ou neta de algum dos integrantes do Exército ao lado, ela com o braço dobrado, assim, como se estivesse entediada. Assim, para uma criança não é um evento assim. A não ser que seja Brasília, por exemplo, tem a Esquadrilha da Fumaça, as imagens chamam a atenção. Viga, rapidinho para a gente fechar então? Tá conectado com a gente ainda, né? Vamos lá, você falou sobre a previsão de pessoas, a estimativa de pessoas que estão aí no evento. Houve talvez alguma frustração em relação a isso, porque em Brasília falávamos agora há pouco que havia previsão de 30 mil pessoas, mas isso não se concretizou. Por aí há algo nesse sentido? Lívia, havia toda uma expectativa no ar com relação à presença de público em pequeno ou grande número nesse desfile de 7 de setembro. Houve até uma campanha do Fique em Casa aí nas últimas horas. Houve também pedidos para que as pessoas doassem sangue nessa semana de 7 de setembro. Mas eu particularmente fiquei relativamente impressionado com a presença de público, que é relativamente significativa nessa quinta-feira de 7 de setembro, até porque choveu durante toda a madrugada, amanhã de hoje, e nem isso espantou a presença das pessoas aqui na Presidente Vargas, viu, Olívia?
Rodrigo Viga segue de olho nessa movimentação para uma eventual manifestação e ao longo da programação traz essas informações para a gente. A gente está mostrando desde o início do dia essas movimentações, os desfiles de 7 de setembro nas principais cidades, nas principais capitais brasileiras. Passamos pelo Sul, seguimos concentrados também no Centro-Oeste, Brasília, até em Mato Grosso nós fomos. Trouxemos também informações aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, agora com Viga. E claro que a Jovem Pan vai seguir acompanhando todas essas movimentações, todos os desfiles, enquanto eles durarem nessas cidades com a nossa equipe de reportagem, né, Tiago? E destoa também o tempo, né? Em Brasília, sol, apesar do vento. E aqui em São Paulo, o sol tentou sair, mas tempo mais carrancudo, assim como no Rio de Janeiro, inclusive com chuva. No Rio, tempo melhor em Brasília, nessas 3 capitais que a gente está falando principalmente, com a nossa reportagem. E em Brasília, o pavilhão das autoridades acompanhando, assim como aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, a ausência do prefeito Paes, apenas o governador Cláudio Castro como autoridade civil acompanhando os desfiles no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, que é o ponto principal em relação ao 7 de setembro. Agora, 10 horas, 1 minuto. Repita. 10 e 1. A gente segue